Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também, pessoal. Que coisa boa participar dessa live. Tô muito animada. O dia inteiro, eu e Letícia. Tô muito animada. Eu também tô muito animada. Já tá quase na hora. Sim, sim, Gabi. Nossa, queria te agradecer pelo convite, porque, assim, tava até fazendo uns stories hoje lá no meu perfil, falando que tem tempo que eu não faço lives, né? E acho que você é prova disso. E, enfim, por conta de demanda de trabalho, diferença de fuso. Mas eu falei, não, gente, eu preciso retomar, porque tem algumas pessoas muito especiais que eu admiro o trabalho igual você. Que, enfim, eu tenho certeza que essa troca, né, vai agregar pelo menos para uma pessoa que seja. Com certeza, muito obrigada também. Muito obrigada por ter topado. E vai funcionar da seguinte maneira, pessoal. Eu já fiz algumas perguntas aqui para Letícia, porque a gente sempre pode aprender muitas coisas com Letícia. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida que vocês já tenham ou que surja, né, durante a nossa conversa, fiquem à vontade para mandar aqui, que a gente vai mesclando com o nosso bate-papo. Combinado? Muito bem. Para a gente começar a ler, vamos começar do começo, né? Conta pra gente qual foi a sua trajetória e como você chegou nessa função, nesse trabalho que você exerce hoje de ajudar as pessoas nos projetos internacionais. Sim. Bom, então, como que tudo começou, né? Na verdade, foi de uma forma muito despretensiosa, porque eu me formei em Direito, né, na PUC Minas. Então, eu sou do interior de Minas, fui para Belo Horizonte para poder fazer a faculdade. E durante a faculdade, eu sempre me engajei muitíssimo, não só nas aulas em si, mas também em atividades extracurriculares, como estágios, grupos de estudo, pesquisa científica. E por conta, né, desse engajamento, eu fui descobrindo que o mundo, na verdade, era muito maior, pessoas, oportunidades e tal. E aí, durante a minha graduação, eu cheguei a fazer 2 intercâmbios, um para os Estados Unidos e o outro para a China. E aí, depois, quando eu me formei, eu tinha certeza que eu queria fazer o meu mestrado em Direitos Humanos fora. E aí foi quando eu vim aqui para o Reino Unido para poder fazer o meu mestrado em Direitos Humanos através da bolsa do governo britânico chamada Tivling, que foi uma experiência, assim, sensacional. Recomendo muitíssimo. E durante, né, o meu mestrado, eu já tinha um perfil e eu compartilhava basicamente, né, a minha trajetória e as pessoas iam pedindo, né, enfim, dicas e tal, e eu ia ajudando da forma como eu podia aqui online, até que depois, né, eu comecei a receber essa demanda de uma forma mais intensa. E aí eu falei, bom, eu vou give it a try, né? Quem é aluno da Gabi aí já sabe o que isso significa. E aí foi quando eu comecei, né, a realmente trabalhar com internacionalização de carreira, ajudando brasileiros a se candidatarem para universidades fora ou diferentes programas de bolsa também. E aí eu fui começando, né, a me apaixonar por essa área. Eu comecei a pesquisar, descobri que aqui no Reino Unido é uma área, né, que é devidamente regulamentada, que é a área de Career Development. E aí eu, né, ousei e fiz essa transição aí na minha vida. E fez muito bem, porque eu tenho certeza que você já ajudou muitas pessoas e ainda tem muita gente aí para ser ajudada por Se você. Deus quiser. Bom, então vamos entender como funciona esse passo a passo, né, de chegar no mestrado fora. Qual que é o passo a passo que o aluno, né, vai percorrer até chegar aí no unconditional offer? Bom, são muitos passos. Eu acho que uma pessoa mediana, né, te daria a seguinte resposta: o passo a passo é você decidir o seu curso, a sua universidade, se candidatar e aprovar, né? Receber a aprovação. Só que, considerando as coisas que eu já estudei e as coisas que eu vejo que hoje são muito importantes de serem definidas, é todo o processo decisório que existe antes, né? Porque, assim, a aprovação, eu acho que ela é a parte, entre muitas aspas, mais fácil do processo. Perceba bem, eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é a parte mais fácil do processo. Porque as universidades estrangeiras, e aí eu, né, começo a fazer um recorte dessa minha fala aqui para o Reino Unido especificamente, elas são sustentadas, né, em sua grande maioria, pelos estudantes internacionais. Então, é de grande interesse dessas universidades, né, de atrair esses estudantes internacionais, que é o que a gente chama de Retain Global Talent. Então, ela já tem essa predisposição. Só que, obviamente, a competitividade é muito alta e você precisa de ter, né, um pouco mais de carta na manga para poder oferecer ali na mesa. E eu acredito que esse processo decisório é muito importante
para começar realmente a mostrar para as pessoas, né, no caso, para o painel recrutador, quais são as suas intenções. Então, assim, antes de se candidatar para o mestrado, você precisa de identificar o que você almeja com aquele mestrado. Porque, vou te dar um exemplo, quer dizer, 3 exemplos que eu vejo muito, assim, são muito comuns no meu dia a dia de trabalho. O primeiro deles, né? Pessoas que querem fazer mestrado fora porque elas querem se dedicar à vida acadêmica, à carreira acadêmica. Então, por exemplo, elas querem ser ou professoras em tempo integral, ou elas querem ser pesquisadoras, né, de uma instituição, de um instituto em tempo integral, enfim, as possibilidades são variadas. Mas também a gente tem aquelas pessoas que querem fazer um mestrado para poder qualificar a mão de obra, né, profissional dessas pessoas e depois, por consequência, ou poderem cobrar mais por uma consulta, ou para poderem, né, postular uma ascensão de cargo dentro da empresa, né, de onde trabalham. Então tem essa diferença também. E tem uma terceira opção que muita gente às vezes subestima, mas ela existe, que são as pessoas que querem fazer um mestrado fora, né? Mas assim, o mestrado não é o fim, elas querem viver fora e o mestrado é o meio pelo qual elas vão realizar isso. A gente pensa que não, mas essa possibilidade ela existe. Então, eu acho que conhecer o seu objetivo, né, com, enfim, um mestrado, e aí a partir disso tomar decisões assertivas do processo, né, decisório, como por exemplo, o tipo de instituição que você quer, a cidade, a tipologia do mestrado, se vai ser um LLM, se vai ser um MSc, se vai ser um MA, né? E aí, obviamente, escolher o país, escolher a área, alguma eventual bolsa que você venha a tentar. Então, eu acho que somado aquele começo básico que eu falei, né, bem no começo da minha fala, eu adicionaria essa parte antes, que na minha opinião é a mais crucial para que você obtenha isso. Exatamente. E aí eu vou aproveitar e linkar uma coisa que você falou para mim na nossa sessão de mentoria, né? Para quem não sabe, eu fui mentorada da Letícia, que no meu caso, meu currículo não era muito acadêmico, e a Letícia foi sincera se a gente falar que não tá um dos melhores que eu já trabalhei, mas a gente consegue trabalhar e vamos lá. E no meu caso, eu não imaginava que eu ia fazer um mestrado, né? Ele acabou surgindo como o caminho para a especialização que eu preciso, mas quando eu estava na graduação, eu nunca pensei em fazer mestrado, por isso eu nunca pensei em trabalhar na época da graduação para possibilitar um mestrado, uma entrada, né, mais fácil no mestrado depois. Então, isso é extremamente importante para a gente planejar com antecedência, Com né? antecedência, com certeza. Sim. Bom, e vamos falar de bolsa de estudos um pouquinho, que é um assunto muito pedido por todos, ainda mais no Reino Unido, né, que a gente sabe aí que não tá fácil a conversão da nossa moeda. Não está. Cada Bom, dia é um diferente. Bom, e quais são as principais bolsas de estudos que a gente encontra para mestrado? Aí, focando no Reino Unido, né? Mas você pode falar dos outros países, porque eu sei que você trabalha aí com o mundo inteiro. Sim. E mais ou menos existe um padrão do que essas bolsas pedem para que o candidato faça na aplicação? Tá, beleza. Vamos lá então. 2 perguntas. Se eu esquecer, você me fala. Mas em relação a bolsas aqui no Reino Unido, uma coisa que eu queria falar para quem estiver ouvindo é que vocês precisam clicar a mente para os tipos de bolsas de estudos que a gente tem, né? Que existem. A gente tem bolsas governamentais, a gente tem bolsas de instituições, né? De institutos e instituições, e a gente também tem bolsas das próprias universidades. E fazer essa diferenciação é muito importante porque abre o leque, né, para quem estiver assistindo. Porque às vezes as pessoas ficam, elas só conhecem ou elas pensam que só existe um tipo de bolsa e acabam aí, né, por consequência, deixando de ter outras oportunidades, né, enfim, tão importantes quanto, enfim, uma determinada bolsa. Então, esses 3 tipos, né, são tipos que existem e são tipos que vocês devem procurar. E aí vai depender muito, né, do interesse da área da pessoa e tal. Por exemplo, um tipo de bolsa governamental que a gente tem é o Tivni, né, que eu no comecinho aqui da nossa live falei, eu fui bolsista deles em 2017, então já faz assim 4 anos já sou velha já. Então,
Mas todos os anos, né, tem vários bolsistas, então quem tiver interesse pode entrar em contato com essas pessoas. Então, esse é um tipo de bolsa. A gente tem, por exemplo, o programa Erasmus Mundus, né, que eu tenho vários clientes também que se candidatam para o Erasmus, e o Erasmus, ele envolve vários países, né, enfim, tanto europeus quanto da própria América Latina, e tem várias universidades do Reino Unido inclusas, então talvez seja uma boa opção também. E a gente tem outras bolsas, e aí, né, pode depender ou não de países. O que eu recomendo, né, para, enfim, quem estiver assistindo, é entrar no site das universidades, né, da que você tem interesse, e você vai lá, por exemplo, na aba de postgraduate, né, que é de pós-graduação, e aí sempre tem uma parte que se chama assim funding, que é a parte, né, de como que você vai puxar os seus estudos. E aí quando você clica em scholarships, que são bolsas, tem um buscador, e aí você consegue ver por área, você consegue ver por departamento, e as bolsas das próprias universidades, às vezes elas podem ser bem interessantes também. Então, enfim, eu acho que essa é uma boa opção. E aí cada universidade vai ter a sua, então realmente é assim, um por um. E qual foi a outra pergunta mesmo que você fez? Eu sabia que eu ia esquecer. Era, sem problema. Era se o que eles pedem na aplicação é mais ou menos igual, mas antes da gente responder isso, vamos só responder a Mari ali, perguntando se essas considerações do planejamento em relação ao mestrado e etc e tal, também funcionam para um PhD no Reino Unido. Com certeza, eu acredito que funcionam sim. Rapidinho, deixa eu só fazer uma pausa. Eu não tô conseguindo ver esse comentário. Isso é normal? Eu não está? Era para você conseguir Era ver. para eu Não sei conseguir, né? por quê. Olha só que coisa. Só uma pergunta, quantas pessoas está mostrando aqui na live para você? Para mim tá em 36. Olha, que estranho, aqui para mim tá em 8. Então, acho que eu não tô conseguindo ler os comentários. Eu Mas fixei o comentário, vê se apareceu aí para você. não Não? apareceu. Que estranho, mas não tem problema, você vai me norteando então. Pode deixar. A pergunta foi se esse o processo decisório, né, vale para o doutorado. Com certeza vale, e eu acho que isso é muito importante também, porque vai depender do tipo de pesquisa que você quer fazer, né, a universidade e também o seu objetivo com o doutorado. Porque tem muitas pessoas que querem fazer um doutorado para poder ingressar numa instituição de ensino estrangeira, mas tem muita gente que também quer retornar. Então, eu acho que depende muito de um alinhamento de expectativa profissional do seu objetivo. Então, com certeza dá, né? Não só dá, mas eu recomendo muito que façam esse tipo de adoção de estratégia. Perfeito. E em relação às bolsas de estudo, o processo de aplicação para elas tende a ser igual? Então, tendem a ser bastante similares. É óbvio que cada bolsa, né, às vezes pode fazer um requisito específico que uma outra não, né, não faça. Então, por conta disso, né, por conta dessa eventual diferença, uma coisa que eu aconselho é que vocês sempre leiam o edital, sempre leiam o site oficial. Não existe assim fonte mais segura do que o site oficial de uma determinada bolsa, de um determinado programa. Mas normalmente, né, os processos costumam ser bem parecidos. Por exemplo, eu hoje trabalho com tanto universidades de diferentes países quanto programas também. E uma coisa que eu vejo em relação a programas de bolsas, né, serem repetidos são carta de motivação, né, também conhecido como personal statement, cover letter. A gente tem também as cartas de referência e o exame de proficiência em inglês, né? E então, assim, eu acho que esses três é o geralzão, sabe? E aí alguns programas ou algumas universidades podem pedir, né, coisas a mais. Por exemplo, podem pedir um writing sample do porquê que você quer participar de uma determinada bolsa ou de falar sobre a sua pesquisa. Então vai depender bastante. Como eu já trabalhei com diferentes tipos de bolsas, né, e as próprias universidades, isso é uma coisa que eu sempre vejo, assim, acontecendo. Então, acho que esses 3 pontos que eu falei seriam, assim, os mais tradicionais. Uhum. E aí surge uma pergunta clássica também, eu acho que você deve receber essa pergunta muito. Quando um candidato, né, está participando de mais de um processo que pede uma cover letter, ele poderia enviar a mesma cover letter para bolsas diferentes? Essa pergunta é clássica. Então, a minha resposta é sim, só que com uma ressalva. Você nunca, na minha visão, né, enquanto mentora,
eu não recomendo um Ctrl+C, Ctrl+V 100%, não recomendo. Mas você aproveitar ali 85% do conteúdo, né, e mudar a parte que você fala sobre a universidade, ou sobre um programa, né, de bolsas, não sei, a depender do estilo desse programa, eu acho que isso é totalmente possível. Então, dá sim para você poder otimizar o trabalho que você já teve, né, de chegar num produto final ali de qualidade, de excelência, e depois aplicar isso para outras candidaturas. Mas, obviamente, sempre fazendo os ajustes necessários para cada oportunidade que você se candidata. Uhum. Perfeito, perfeito. Chega uma pergunta aqui do Mário. Ele disse: vou morar em Portugal em 2023. Vocês sabem se lá existe cursos de inglês ou é só faculdade? Não sei, tipo, curso de inglês assim é para aprender inglês? Tipo, Eu igual entendi escola que sim. privada? Não sei. Portugal não seria meu forte, assim, mas eu arriscaria dizer que deve ter curso de inglês igual a gente tem no Brasil. Não sei. Uhum. A minha resposta seria a mesma também. Não conheço tanto sobre. Ele falou aqui que é isso mesmo, curso avulso de inglês. Provavelmente tem. Deve ter, com certeza. Mas vai ser o mesmo esquema aqui do Brasil. Vai ser cursinho de inglês na escola de idiomas, igual a gente tem aqui. Que é o mesmo padrão, assim, mundial de escolas de idiomas. Bom, voltando aqui para as nossas bolsas de estudo, vamos falar um pouquinho de Chevening, que é uma das bolsas mais procuradas, né, quando a gente fala aí de Reino Unido, e é uma bolsa que você tem excelência e trabalhou já com vários outros candidatos que foram agraciados com a bolsa. Qual você enxerga, assim, né, trabalhando tantos anos já com Chevening, com tantos candidatos diferentes, qual você enxerga que são as maiores dificuldades em relação à bolsa do Chevening? Então, na verdade, eu nem diria que é uma dificuldade em relação só à bolsa do Tivni, mas sim uma dificuldade a bolsas em geral. Porque, assim, quando a gente está falando de bolsa de estudos, uma coisa que o candidato precisa ter em mente é como que eu vou convencer um determinado painel recrutador a me selecionar dentro de um mar, né, de candidatos que são altamente competitivos. Eu acho que essa é a primeira pergunta que toda pessoa deve se fazer. E aí, a partir da sua trajetória, da sua área de formação, você precisa começar a fazer um breakdown, né, dos seus pontos fortes e do problema que você quer investigar. Então, respondendo essa pergunta, eu acho que a grande dificuldade dos candidatos, num geral, é se vender de uma forma que é coerente com a própria história, mas também condizente com aquilo que o determinado programa busca. Uhum. Recebemos várias perguntas aqui. Peraí, que eu vou fazer uma pausa para as perguntas. Tá. Eu vou até mandar um oi aqui para ver se atualiza. Se tá indo. Porque não tá indo. O seu oi chegou. O meu oi chegou, né? Atualiza para você. A Aimee, se eu estiver falando seu nome errado, por favor, me corrija, mas a Aimee mandou aqui. Lê, você acredita que alguém que se candidata ao Tivni mais de uma vez em anos seguidos tem menos chances de conseguir a bolsa? Ela ainda explicou mais. Ao verem no sistema ou no cadastro que aquela pessoa, né, já não foi aprovada nos anos anteriores, isso diminuiria as chances dela ser aprovada no ano atual? Eu, particularmente, né? E aí é sempre bom fazer essas ressalvas, porque depois ficam rolando conversas paralelas, tipo assim, a Letícia falou isso, como se fosse uma verdade absoluta. Então, sempre, né, antes de responder, eu gosto de dizer que, obviamente, vocês estão perguntando para mim, né? Porque a gente está nessa live aqui hoje juntas, mas a minha opinião não é uma verdade absoluta. Mas, na minha humilde opinião, eu não acredito que isso seja, assim, at all, um ponto negativo. Pelo contrário, através de conversas, né, que eu já tive, enfim, com pessoas de dentro, eu acredito, isso é uma, né, igual eu tô falando, eu acredito que você tentar 2, 3 vezes, enfim, não sei quanto tempo, pode ser, tá? É visto até mesmo como um sinal de resiliência, um sinal de que você realmente sabe o que você quer. Até porque eu tive uma mentorada esse ano fantástica. Já convidei, na verdade, né, pra gente fazer uma live juntas, e ela tentou o programa 3 vezes. E eu lembro que quando eu tava, né, mentorando ela pra fase de entrevistas, eu comentei, eu falei, olha, eu gostaria muito que você falasse
que essa é a sua terceira vez tentando, assim, de uma forma bem simples, sem explicar demais. Porque isso vai mostrar realmente que você está comprometida, você sabe o que você quer. E, enfim, deu certo, né? Não que tenha dado certo por conta disso, né, gente? Uhum. Obviamente que não. Mas, assim, é o conjunto. Então, eu particularmente acho que não necessariamente é uma coisa negativa. Mas aí que tá. Muitas pessoas não, né, não sabem se vender ou se vendem de uma forma muito errada mesmo. Então, eu acho que é aí que mora o problema, na narrativa. Uhum. Tem uma outra coisa também, Lê, que acontece no IELTS, obviamente numa escala totalmente diferente, que alguns alunos chegam para mim e falam, Gabi, quanto mais simulado eu fizer, melhor vai ser minha nota. Aí eu falei, depende, né? Se você fizer o simulado todos do mesmo jeito, sua nota vai continuar igual. Agora, se você for melhorando a cada vez que fizer o simulado, sua nota tende a melhorar. A mesma coisa com a aplicação. E digo mais, eu fiz o IELTS 2 vezes, é igual eu comentei hoje nos stories que eu fiz, como eu queria ter te conhecido antes, sabe? Quando eu fiz as minhas provas. Porque assim, quando eu fui estudar para minha primeira prova do IELTS, eu resolvi o simulado no sofá, na minha cama. Aí quando eu ia corrigir no gabarito, nossa, tudo maravilhoso, Letícia, vai que é sua, sabe? Você vai conseguir a nota. E aí, quando chegou lá no dia da prova, surpresa, eu tinha ficado por 5 décimos numa sessão, que é a sessão do writing, eu acho que deve ser, tipo, uma das, né, mais comumente faladas aí pra você. E tive que refazer a minha prova. E aí, no meu segundo ciclo de estudos, eu falei, não, agora eu vou pegar os simulados, né, para poder resolver. Eu vou clicar aqui no cronômetro, né, do celular, e ele apitou, eu vou levantar minha mão. Porque foi só assim que eu consegui desenvolver a leitura dinâmica, a minha escrita rápida, sabe? Não ficar muito tempo pensando. Então, é justamente isso. Se eu fizer muito simulado, eu vou com certeza melhorar minha nota? Depende. Se você fizer no sofá, eu acho que não, né? Mas se você fizer, enfim, de uma forma correta, aí pode ser que sim. Exatamente. Bom, a Carol perguntou aqui. Ela falou: boa tarde, meninas. Como eu posso aprender mais sobre o processo de aplicação para as universidades no Reino Unido para graduação? Ai, gente, eu falei sobre isso essa semana até. Graduação não é, assim, o meu foco de expertise. Por quê? Porque aqui no Reino Unido, a gente tem, né, no ensino médio, a gente tem tanto o GCSE quanto os A-Levels, que são exames nacionais, né, aqui do Reino Unido. É como se fosse o Enem deles aqui. E no exame de entrada, né, o exam entry da graduação, que aqui se chama undergraduate, eles analisam essas notas. Então, tem toda uma questão de conversão a depender da área, porque medicina, direito e outras áreas, o exame de admissão pode ser diferente, então tem uma variação muito grande. E é por essa razão que eu, particularmente, escolhi não focar na graduação. Então, o que eu posso te recomendar se você já sabe qual é o curso da graduação que você quer fazer no Reino Unido, entra no site da sua universidade, clica em Undergraduate e vai provavelmente na aba de Admissions Entry, né? Que aí lá vai estar explicando tudo direitinho. Então, eu acho que essa é a melhor dica que eu posso te dar. Perfeito. Eu fui olhar aqui as perguntas, já tem um tanto de pergunta. Tô adorando. Esse tanto de interação. Ai, meu Deus, eu queria estar vendo. Peraí, que eu acho que a Letícia travou. Você tá escutando, Lê? Oi, não, eu tô aqui. Tum, tum, tum. Eu estou aqui. Acho que agora voltou. Voltou. Voltou? Agora Você eu te mim. vejo. Aí, Sim. perfeito. Ah, dá uma travadinha geral. Beleza. Bom, a Mari Normal, perguntou normal. aqui. Tem problema quando você só consegue uma carta de recomendação geral, sem ser específica para cada programa? Eu chutaria que sim. Eu não. Uma carta geral, sem ser específica para um programa, eu acho que teria problema sim, justamente porque o examinador, né, que for ver, vai ver que é uma carta específica geral. Eu recomendo que seja uma carta especificamente endereçada para o programa em questão que você, enfim, almeja. Então, eu acharia que sim. Uhum. Acrescentando nesse ponto, a empresa que me ajudou no meu mestrado, eles faziam o seguinte: com qualquer carta que eles recebessem para o aluno, eles tiravam o nome do aluno e liam. Se fizesse sentido, não estava boa, porque ela não era específica o suficiente para aquele candidato.
E é Pois uma ótima técnica para vocês mesmos fazerem aí e conseguirem julgar se as cartas Pois é, eu estão... acho que quanto mais específico, né, vocês puderem ser, não só no próprio documento que vocês têm que elaborar, como, por exemplo, carta de motivação, quanto também carta de referência, eu acho que melhor. Quanto mais específico, melhor. Exatamente. Bom, eu percebi que eu chamei a Mari de Mari, mas é Maricota. Sorry. Ah, Então, Maricota falou aqui, ó. Sou professora universitária e gostaria de tentar uma bolsa no Reino Unido para PhD em Business. Há alguma dica de bolsas no Reino Unido para esse perfil? No PhD? no PhD eu acho que provavelmente sim, porque no PhD, quando eles lançam, né, eles normalmente lançam como, por exemplo, você ser um Teaching Associate. Então, você vai fazer o seu PhD e já vai dando, né, algumas aulas como Associate na universidade. Vou dar um exemplo. Na London School of Economics and Political Science, né, que também é uma referência de universidade em business, então, né, talvez seja do seu interesse, quando você vai na página deles de emprego, né, eles já mostram, por exemplo, assim, PhD Fellow in, e aí tem a área. Então, com certeza existe, mas aí é só você procurar realmente, né, a área que é mais interessante para você. Uhum. Deu uma leve travada, mas conseguimos escutar. Eu consegui escutar tudo, pelo menos. Eu acho que o pessoal em casa também. Só Perfeito. deu um delay. Você quer tentar ligar de novo ou não? Tá tranquilo? Você que sabe. Se tiver tá com esse tranquilo. delay. Se preferir. Mas espera aí que eu vou ter que salvar todas as perguntas aqui, porque tem tanto de perguntas já. Tranquilo. Mas eu também não vou conseguir acessar as perguntas depois. Oh, meu Deus! Não, Não, vamos tentar continuar mais um pouquinho. Depois, se continuar travando, a gente reinicia. Sem problema. Bom, a Letícia perguntou aqui: para aplicação em mestrados, a band score do IELTS acima do limite faz diferença? Por exemplo, tirar 8, se eles pedem 7, vai fazer alguma diferença na sua aplicação? Então, porque o que acontece? Ao invés de responder, eu sempre gosto de explicar algumas coisas, porque a gente tem os requisitos objetivos e os requisitos subjetivos, concordam? Então, por exemplo, se o objetivo é você tirar uma nota 7 no IELTS, mas você tirou um 8, e vamos supor, isso daqui é um exemplo hipotético, você tirou 8, né, no IELTS, e você, ou seja, bem acima daquilo que eles pediram. Então, qual que é o nosso raciocínio? É pensar assim, poxa, o painel examinador vai ficar mega impressed, né, pelo fato de que eu tirei 8. Mas, se você escreve, por exemplo, um personal statement, que é vago, que não é coerente, que é aquele personal statement genericão, assim, eu não acredito at all que a sua nota alta no exame de proficiência vá ter algum impacto no seu processo de admissão. Por quê? Você ter a nota para certificar a universidade que você tem habilidades, né, para poder acompanhar aquele mestrado durante, enfim, um ano letivo. Então você tem habilidade de fala, de escuta, de escrita, de interpretação. Então não é porque você tem uma nota maior que eles vão falar, perfeito, vamos admiti-la. Até porque se fosse assim, enfim, todo mundo que tirasse um band score alto, né, seria admitido. Então, a princípio, a minha resposta seria não. Eu acho que conjugado uma boa aplicação, uma boa nota, isso pode deixar o painel talvez um pouco mais predisposto a te dar um sim. Uhum. Eu concordo 100% com você e a Letícia que fez a pergunta, que é Soxará, perguntou se o overall band score 7 com um mínimo de 6,5 em writing seria suficiente, mas isso vai depender muito da universidade, do seu curso, do quanto eles te pedem. Não existe um geral, tipo, se eu tirar essa nota, eu com certeza entro em tudo. Depende do seu curso, depende do que eles estão te pedindo. Exatamente. A Ana perguntou: as cartas de recomendação são de chefes, professores? Elas precisam ser em inglês ou pode ser em português e posteriormente traduzidas? Vamos lá, sobre de quem são as cartas, né? As cartas de recomendação, elas podem ter duas vertentes. Uma vertente, né, pode ser uma vertente acadêmica e a outra vertente pode ser uma vertente profissional. E aí, vocês têm que pensar comigo, né? Essa parte que eu gosto muito de fazer. Vocês têm que pensar qual que é o objetivo dessas cartas. Essas cartas, o objetivo delas nada mais é que endossar as habilidades que você tem enquanto pessoa. E aí, seja a sua vertente acadêmica, seja a sua vertente profissional.
Por exemplo, se você pede uma pessoa para fazer uma carta de referência sua acadêmica, habilidades que a gente espera que sejam ressaltadas nessa carta são, por exemplo, analytical skills, né? Persuasive writing, data comparison, deixa eu ver mais o que, ability to do research in general, né? Então a gente tem essas habilidades. Já na carta de recomendação profissional, a gente espera que outras habilidades sejam endossadas, como, por exemplo, pontualidade, habilidade de trabalhar em grupo, habilidade de cumprir prazos, habilidade de resolver problemas e por aí vai. Então, vocês percebam que são duas cartas que endossam habilidades diferentes e quando elas são juntas, elas se complementam, porque ela acaba te vendendo de uma maneira muito melhor, né? Vamos assim dizer. Então, esses são os objetivos da carta de motivação, recomendação. Agora, vocês, né, se perguntam, Lê, quem que eu vou pedir para ser a minha referência acadêmica ou profissional? Começando pela carta de referência profissional, muita gente fala assim, tem que ser um chefe. Às vezes você pode pedir para um colega de trabalho no qual você é subordinada. Exemplo, um estágio. Se você faz um estágio, provavelmente tem aquele colega ali que você, não o seu colega estagiário, um colega, enfim, da empresa, do órgão que você trabalha, que você não era diretamente subordinada, mas ele, às vezes, estava muito mais em contato com você no dia a dia de trabalho do que o coordenador do estágio, que às vezes é só aquela pessoa formal ali que, enfim, né, assina um papel. E esse mesmo raciocínio se aplica para pessoas que, por exemplo, eu tenho vários mentorandos que me perguntam isso. O que é mais interessante? Pedir uma carta de recomendação para um chefe que eu estou em contato ou para o presidente da empresa? Porque eu tenho como conseguir os dois. E aí eu te pergunto, depende de quem que é esse presidente, né, da empresa. Assim, se for uma pessoa, enfim, incrível, talvez. Por quê? Esse presidente hipotético que a gente está falando aqui, ele trabalhou com você, ele vai saber exaltar suas habilidades ou ele só vai escrever uma carta genérica te recomendando? E é isso que vocês têm que pensar. Vocês precisam de focar em pessoas que vão conseguir, assim, com excelência, endossar as habilidades de vocês. Uhum. Ainda sobre esse tópico, a gente recebeu outra pergunta aqui da Camila. Você tem que ser destaque acadêmico para pedir a carta de recomendação? Se eu não sou conhecida, a quem devo pedir? Então, você não precisa ser destaque acadêmico para pedir uma carta de referência. Mas quando você terminou de ler para mim, porque lembrando, eu não consigo ler essa pergunta, né? Quando eu não sou conhecida, depende, porque assim, se você é aquela aluna que vai para a aula, senta, sei lá, no fundão, não interage com nenhum professor, de forma alguma, de fato, vai ser muito mais difícil para você pedir uma carta de recomendação, porque esses professores simplesmente não sabem, né, quem você é. E é por isso que eu sempre recomendo na minha mentoria, para quem já está na graduação, que se engajem desde o começo, ainda que vocês não saibam o que vocês querem fazer depois, porque pelo menos vocês vão estar, no mínimo, criando uma rede de networking ali sólida. Então, você não precisa ser destaque acadêmico para pedir uma carta, mas obviamente o seu professor ali precisa ter tido algum tipo de contato com você para poder te endossar, seja através de uma pesquisa científica, grupo de estudos, grupo de pesquisa, né? E, enfim, por aí vai. Perfeito. A Letícia, sua xará, tinha comentado aqui sobre o IELTS, que ela tinha tirado 7 com o mínimo 6,5 no writing, ela não sabia se ela tinha que refazer o exame. Vai depender do seu objetivo, da sua universidade. Se é a nota mínima que eles aceitam, não precisa refazer, vai com esse IELTS mesmo. Se não for a nota mínima, aí você precisa refazer, porque eles não vão aceitar. É o corte, né? A linha de corte. Eles vão te pedir outro. Eles podem até te dar conditional offer e a sua condição é refazer o IELTS. E aí você tem que fazer o IELTS de qualquer jeito. Não tem como fugir de IELTS se você está indo para o Reino Unido. O fundo é isso. @HelloFans escreveu aqui. Vocês acham que uma pessoa intermediária em inglês consegue a nota de proficiência durante o processo do Tivning em questão de estudar a tempo?
Ai, é muito difícil responder essa pergunta. Assim, eu particularmente não gosto desse tipo de pergunta e não é nada contra a pessoa que a fez, tá? Que isso fica muito claro. Mas é porque depende de uma série de fatores. A primeira delas é a sua disponibilidade de, por exemplo, se engajar para poder estudar o idioma em questão. Porque fato é, se você não sabe se comunicar em inglês de uma forma, não precisa ser fluente, mas de uma forma assim segura, de uma forma fluida, dificilmente você vai conseguir obter êxito. E eu não estou falando nem de processo seletivo do time, às vezes no seu próprio curso, né? Porque vocês têm que pensar, vocês querem vir para cá para passar perrengue, mas assim, não estou falando perrengue leve, estou falando assim, perrengue difícil mesmo em relação ao idioma, a ponto que você não faz a mínima ideia do que está sendo falado. Eu acredito que não, que é do seu máximo interesse ter um domínio, né, de certa forma, seguro ali do idioma, para que você consiga, obviamente, aproveitar a experiência, não só no sentido técnico daquilo que você vai aprender, mas também para você se comunicar. Então, eu acho muito. Eu não sei te responder essa pergunta, porque eu não conheço a sua realidade. Você está falando aqui que o seu nível é intermediário, mas às vezes, eu não sei se você passa por isso, Gabi. Tem gente que fala que é nível intermediário, mas quando a gente vai começar um nível avançado, a pessoa que acha que é intermediário, assim como também tem pessoas que estão bem no básico e que falam que são intermediárias. Então, eu te peço desculpa, mas como eu não te conheço, eu não consigo te mensurar se isso é possível ou não. De forma bem rápida aqui em relação à proficiência, o que é legal de fazer para você conseguir dimensionar o quanto você vai se dedicar até chegar lá na sua band score do IELTS, é fazer um teste de nivelamento de Cambridge, no site de Cambridge. Quem quiser me chama no direct que eu mando para vocês o link, é gratuito, é rapidinho, 25 questões. Que aí Cambridge vai te falar qual é o seu nível, segundo eles, que é a mesma instituição que faz o IELTS. Olha só que beleza. E a partir disso, não quer dizer que Cambridge falou que eu sou avançada, eu vou tirar 8 no IELTS e vou arrasar. Ou Cambridge falou que eu sou iniciante, eu vou tirar 5 e não vou conseguir nada. Nada disso. É um Eu gosto de falar. nivelamento, né? Exatamente, eu gosto de falar que o seu nível de inglês não garante band score. A preparação que sim. Porque eu tenho alunos intermediários fazendo nota de avançado na prova e vice-versa. No primeiro simulado do meu curso, a galera desespera, porque fala: Meu Deus, eu achei que eu era avançadíssimo no inglês, eu afundei na prova. Eu falo: no inglês você é avançado, mas na prova não. A gente tem que aprender a fazer o IELTS, é diferente. Exatamente, exatamente. Concordo demais. Então, depois me chama lá que eu te mando o exame e aí a gente vê os passos, o passo a passo. Bom, a Bianca perguntou se você acha que é prejudicial aplicar para várias universidades ao mesmo tempo. Eu não acho que é prejudicial aplicar para várias universidades ao mesmo tempo, mas eu acho que depende muito do número de universidades que você está disposta a se candidatar por questões de gerenciamento. Vou te dar um exemplo. Se alguém recomenda assim, se candidata para 10 universidades, para 15 universidades. Sinceramente, eu acho que, se tratando desse número, ou a gente tem duas opções. Ou você tá, a gente está se referindo a universidades Ivy League, que aí você tem que se candidatar para esse monte de universidade. Ou dois, você está se candidatando para esse número porque você não faz a mínima ideia do que você está fazendo. Você está fazendo uma coisa assim, tiro no escuro mesmo, sabe? Você está apontando, tentando acertar em algum lugar. Porque, de verdade, eu acho que esse número, se candidatar para 10 universidades, é um grande de um exagero. Eu acho que, se você sabe da qualidade do seu personal statement, da sua cover letter, eu acho que um número que é gerenciável é até 5. E aí você pode escolher uma, duas, três, quatro ou 5. Eu acho que até 5 é um número gerenciável. Letícia, mas eu formei agora, não tenho mais estágio, eu quero me candidatar para 7. Não, beleza. Por quê? É o que eu acabei de falar. Até me perdi aqui. É o que eu acabei de falar. É um número gerenciável. E aí, quando a gente está falando de gestão, né, de, por exemplo, candidaturas, vai depender muito da disponibilidade de cada pessoa, porque tem gente que trabalha full time, tem gente que às vezes acabou de formar e aí não necessariamente engatou com um emprego. Então, assim, você tem que ver o que você consegue fazer e também não é nem só questão de tempo, mas questão de saúde mental. Tem pessoas que, se forem se candidatar para 7, 10 universidades, nossa, elas vão ficar assim, surtadas. E tem pessoas também que vão se candidatar para um número menor e não vão ficar, enfim, tão ansiosas assim. Então,
você tem que se conhecer e saber o que que pode te causar gatilhos ou não. Eu acho que isso daí também é muito, né, muito importante falar e pensar antes de fato, né, você ir fazer. Isso é perfeito o que você falou, Letícia, porque essa questão de ansiedade, e saúde mental, né, é muito importante, porque os processos para estudar fora, né, esse processo para ir para o exterior, eles são longos, não é algo que em 2 meses você vai conseguir resolver. E se for em 2 Exato, meses, você vai enlouquecer durante esse período com tanta pressão ali para fazer acontecer. Então, realmente planejar. A Letícia, ela bate muito nessa tecla lá no perfil dela, e eu também demais. bato muito nessa tecla do planejamento, porque é realmente o que é essencial para que a gente faça acontecer o que a gente precisa sem sofrer muito durante esse caminho, né? Exato. Eu apliquei para 4 universidades simultaneamente, quando eu apliquei para o mestrado, e foi assim, as 4 universidades que eu gostaria de estudar, se eu fosse aplicar para mais que isso, eu não ia querer estudar naquela universidade, eu só iria para o exterior. E deu tudo certo. Fiz as 4 universidades, 4 aprovações, escolhi para onde que eu tô indo. E Perfeito, é isso, com perfeito. paz durante todo esse processo. É a parte mais importante. Exatamente, porque eu, pelo menos, né, sempre tento focar nesse ponto de fazer com que os clientes com quem eu trabalho, que são os meus mentorados, tentem ficar o mínimo possível ansiosos, porque, cara, a ansiedade só prejudica vocês, às vezes pode prejudicar quem está à sua volta, às vezes a depender, né, enfim, de como você se comporta, pode prejudicar o profissional com quem você está trabalhando. Então, eu acho que é bem importante ter esse tipo de consciência, sabe? Sim. Ó, a Maricota complementou aqui que o nome dela é Mariana e que ela vai te entrevistar, Lei, em um evento do IFPE em setembro, Ah, agora. que E mara! que ela está Sim, empolgadíssima. eu estou até, eu acho que eu estou aguardando o contato dela, salvo engano, pelo e-mail. Então fica aí já o convite para o contato no e-mail. Para o contato. Ó, um tanto de gente aqui tá falando que a live está incrível. Fico muito feliz que estejamos ajudando Eu tantas não consigo ver pessoas. os comentários. Ah, bom, deixa eu pegar uma pergunta aqui da caixinha, que Tá. já tem um tempo que foi feita. É, a Paula perguntou: tem outras bolsas para pós-graduação no Reino Unido, além da Tivnin? Eu acho que eu já respondi essa, né? Quando a gente estava falando de bolsas, e aí eu Bem lá no falei, início. bem lá no início. Tem É, outra mais, enfim, mais inovadora pra gente variar? sim, calma aí que tem muitas mensagens. A Aimee falou mais uma pergunta aqui. Lê, entendo que a Bolsa Tivnen é muito boa porque engloba diversos benefícios, né? Bolsa integral, passagem, etc. No geral, existem universidades britânicas com bolsas interessantes também, dessa forma como é a Tivnen? Sim, vou dar um exemplo mega recente, tá até lá no meu site, quem entrar www.leticiabittencourt.com e na parte de serviços e clicar em depoimentos, tem uma mentorada minha lá, que ela foi aceita, né, em um outro programa da Universidade de York, e além desse programa, a própria universidade tinha uma bolsa 100% para poder oferecer. Então sim, esse, né, diferentes tipos de bolsas, é igual eu comentei, ressalto isso novamente. Eles existem das próprias instituições ou de, né, governamentais. Então, é só mesmo vocês procurarem, porque aí vai depender de cada área. Por exemplo, ela era da área da saúde e tinha essa disponibilidade. Então, ela se candidatou e aí ela obteve êxito. Ah, Lê, mas eu não achei para minha área que, enfim, é uma outra área. Bom, então seria interessante você tentar procurar uma outra instituição. É um processo, gente, de pesquisa, assim, porque ninguém vai fazer isso por você. E já falo, né, na minha mentoria, não é que vocês chegam para mim e eu, por exemplo, sou uma enciclopédia humana que vou lá e procuro você aqui, ó, vou. Não, sabe? Isso daí é proatividade de vocês. Então, existem sim, é só realmente, né, procurar e ver o que está se encaixando aí com o seu perfil. Ótimo. A Mariana perguntou qual o tempo de antecedência indicado para iniciar esse planejamento do estudar no exterior. Resposta: depende de quando você quer ir. Por exemplo, vamos supor que a pessoa que me perguntou isso hoje, ela está no meio da faculdade. Ela poderia começar esse planejamento no meio da faculdade, mas se ela tiver muito incerta, ela pode deixar para o último ano. Ou se ela já tiver formado, enfim, pode deixar para, né, quer dizer, 6 meses antes de ir, não, mas 6 meses assim antes de se candidatar para um determinado processo que ela está querendo, enfim, se inscrever. Mas o quanto antes, melhor. Porque, igual a Gabi falou e eu repito, não é um processo
rápido e ele não acontece, né, do dia para a noite. São muitas coisas que você tem que pensar e avaliar antes de, né, de fato construir uma candidatura ali forte. Sim. Só em questão de exemplo, eu comecei no meio da faculdade a planejar, planejei 2 anos ali da faculdade, ganhei 1 ano extra de coronavírus que eu não pude ir, então ganhei mais 1 ano aí de planejamento financeiro para Para poder conseguir ir fazer direitinho. acontecer. E é essencial, né, esse tempinho do planejamento. É, a Ju Martins escreveu um comentário muito bonitinho aqui. Ela mandou: "Amo a coerência da resposta de vocês e o coração. Acho que isso é o mais importante durante a ansiedade da vontade de estudar abroad. Pé no chão sem demonizar os processos. Parabéns mais uma vez para as duas." Que bom, obrigada. Essa parte de demonizar o processo é muito boa. Só um parênteses: hoje eu estava dando uma mentoria de writing e o aluno falou mais ou menos a mesma coisa, assim, do tipo, eu odeio esse texto aqui, não dá para eu fazer dentro do tempo. E eu fiquei tipo, a gente tem que aceitar, muda a chavinha aí. Você para de odiar, começa a entender que é só isso que precisa para você chegar na sua aprovação, senão não vai ter como. É verdade. Porque às vezes a gente se revolta muito com coisas que a gente não pode controlar e é aquela coisa, né? E aí vai depender muito da visão de vida, enfim, de cada um. Tem pessoas que às vezes são mais tendenciosas a reclamar ou a ver pontos negativos, enquanto que outras são um pouco mais centradas, são mais executoras. Tipo, ah, não, se esse é o fato, como que eu vou contornar esse fato? Beleza, sabe? E enfim, isso daí eu acho que é muito importante de saber qual que é a sua visão, para que você consiga pelo menos se adaptar para que isso não te prejudique muito, né, ao longo desse processo. Uhum, perfeito. A Yaba Mazi perguntou: como se planejar para pensar estrategicamente desde o início da graduação para preparar nas aplicações como a Tivoli? Para se preparar nas aplicações como a Tivoli. Como se planejar estrategicamente Desde o início da graduação para depois que formar, fazer a Tivoli. Bom, considerando, né, faltam 10 minutos para a live acabar, isso é um tópico que eu levo, assim, uma consultoria inteira para abordar, né, vamos lá. Desde a graduação. Eu acho que isso é muito complicado, na verdade, essa pergunta, assim, desde o início, né, da graduação. Porque quando a gente entra na graduação, normalmente a gente não sabe o que a gente quer fazer. Ah, Letícia, mas eu entrei na graduação sabendo com certeza o que eu queria. Bom, eu acho que essas pessoas que não mudam de opinião e que entram na graduação sabendo e não mudam é tipo 1%. Eu, por exemplo, eu entrei na graduação certa de que eu queria fazer concurso público, sabe? E isso era uma verdade que eu tinha para mim até, sei lá, poucos anos atrás. Então, eu acho que, enfim, à medida que a gente vai avançando na graduação, que a gente vai descobrindo novas oportunidades, a gente vai começando a quebrar todas essas verdades absolutas que a gente tem. Então, eu acho que uma, uma forma de se preparar, e aí, de novo, não é apenas para ti, né, para qualquer processo seletivo, né, para poder estudar fora, ainda que você entre na graduação com uma ideia fixa, eu quero fazer concurso público, ou eu quero ser professora, ou eu quero fazer mestrado, não se deixe ser biased. Como que eu falo isso, Gabi? Imparcial. Isso. Não se deixe ser parcial, na verdade. Porque, exemplo, se você entra na faculdade e fala assim, eu quero entrar e quero fazer concurso público, por assim, não todo mundo, né? Eu, por exemplo, não fui assim, mas grande maioria dos clientes que tem essa narrativa que eu trabalho, eles falam assim: eu entrei querendo fazer concurso e por conta disso eu não fiz mais nada, porque eu sabia que era aquilo. E esse eu acho que é o maior erro que uma pessoa pode fazer. Então, não se deixe ser parcial por aquilo que você acha que você quer no começo da graduação, porque as chances, né, de você descobrir novas oportunidades são muito grandes. Então, assim, se você quiser concurso público, ou se você quiser, enfim, um mestrado fora, não deixe de vivenciar tudo que a universidade pode te oferecer. Estágio, grupo de estudo, pesquisa, extensão, intercâmbio, enfim, sabe, escrever artigos, publicar em congressos, apresentar trabalhos, simulações, voluntariado, tem muitas e muitas coisas. Lá no meu perfil,
eu já fiz um post, né, falando sobre planejamento acadêmico, né, estratégico de currículo. E aí você consegue, né, lá no post ver um tanto de oportunidades que eu cito. Significa que eu tenho que fazer todas, Letícia, para conseguir uma bolsa fora? Óbvio que não. Mas quanto mais talvez você conseguir diversificar essas experiências, mais interessante pode ser para você na hora de criar uma narrativa, por exemplo. Então, eu acho que essa é a minha resposta para se preparar desde o começo da faculdade, é aproveitar a própria faculdade, sabe? Enfim, tudo que ela pode te oferecer, porque isso vai ser benéfico não só para um programa específico, mas na verdade para vários. Perfeito. Bom, nós vamos fazer as últimas 3 perguntinhas aqui nos nossos últimos minutos. A Nandi perguntou: qual cidade é melhor para estudante? Em Londres ou no interior? Ela tem interesse na Universidade de Bath. No curso que ela tem interesse só existe lá, mas ela não encontrou nenhum outro estudante brasileiro que já passou por lá para conversar um pouco de como foi a experiência. Essa pergunta também é uma pergunta muito complexa, porque não existe qual cidade é melhor. Existe qual cidade é melhor para você, para o seu objetivo. Porque lembra que no começo da live, eu não sei a hora que, enfim, essa pessoa chegou, eu falei que as pessoas, quando elas falam, eu quero fazer um mestrado fora, elas têm diferentes objetivos. Por exemplo, uma pessoa que quer fazer um mestrado como meio, porque o que ela quer mesmo é viver. Tipo assim, quero ter o the time of my life. E tá tudo certo com isso. Isso não é necessariamente um problema. Mas se o seu objetivo é ter o the time of your life e o mestrado é o meio, então, por exemplo, estar num grande centro onde você vai ter, né, uma rotatividade de oportunidade, de pessoas, de experiências, talvez seja muito melhor. Mas agora, para essa pessoa que acabou de falar que, olha, o curso que eu quero eu só achei em Bath. Então, assim, se esse é o curso que você quer, se você sabe o que você vai fazer com esse curso após a conclusão do seu mestrado, então não tem sombra de dúvida que, ainda que seja uma cidade no interior, talvez essa cidade seja o seu lugar, sabe, o the place to be. Então, é isso que vocês têm que analisar criticamente, porque na minha visão, eu acho assim muito engraçado quando fala, qual que é a melhor cidade? Eu acho que quando a gente está falando de melhor cidade para turistar, beleza, são coisas comparáveis. Mas quando a gente fala qual é a melhor cidade para eu estudar, isso na minha cabeça não existe, porque depende de uma série de fatores que são só seus, que são fatores pessoalíssimos. E lá na minha mentoria, por exemplo, é quando eu explico, ensino a vocês a como analisar cada um desses fatores. Perfeito, Lela. Já até te agradeceu aqui. A Bianca falou: sou profissional liberal, empresária e vai aplicar para a Tivne. Ela está na sua mentoria de instrução da Hotmart atualmente. Ela perguntou o que você acha de uma carta de recomendação de uma funcionária dela exaltando os leadership skills. Eu acho que pode ser uma boa, né? Eu acho que pode ser uma boa, assim, não necessariamente tem que ser uma carta de recomendação hierarquicamente superior. Até porque cartas de recomendação de colegas de trabalho, né, podem ser aceitas. Então, acho que de uma funcionária, obviamente, desde que seja, né, uma carta que ela realmente vai explicar gradativamente as suas habilidades, e não, por exemplo, puxar o saco, minha chefe é isso, né, maravilhosa, só te exaltando dessa forma, entre aspas, vazia. Então, eu acho que não tem problema nenhum. Perfeito. Bom, e a última pergunta que temos aqui é do Rafael, mas essa aí é para mim. Me perguntou quando que a mentoria vai abrir, quando que o IELTS Fast Pass abre mais uma turma. Rafael, se eu fosse apenas por vontade, era hoje que eu abria mais turma para vocês, mas não é só de vontade que a gente vive, é realmente da responsabilidade de conseguir ajudar cada um de vocês, né, cada um dos Fast Passers a alcançar a nota que vocês precisam. E agora eu tô mudando para a Inglaterra, né? Tô indo para Oxford fazer o meu mestrado, então vai demorar um pouquinho até eu conseguir chegar em Oxford e estabelecer e entender a rotina, mas sim, teremos mais turmas aí. Eu espero que no segundo semestre eu consiga abrir mais uma, mas o conteúdo aqui também continua, a gente vai adaptando. A minha inspiração está logo aqui, conversando comigo. A inspiração para esse projeto acontecer foi conhecer o trabalho de Letícia. Meu Deus, fico muito feliz, Gabi. Não vejo a hora de você chegar pra gente poder ir num pub, tomar uma pint, conversar, enfim, sobre esses, né, processos de, enfim, se mudar para cá,
de ser, né, empresária e você tá aí, né, no caminho com tantos clientes. Então, cara, só orgulho mesmo e gratidão porque você arrasa. Eu tenho certeza que, assim, o seu ano aqui no Reino Unido vai ser fantástico, vai ser o melhor ano da sua vida. E olha, se eu puder te dar um conselho público, né, aqui, Uhum. eu acho que eu nem preciso dizer isso, que eu acho que você já vai vir, mas venha de coração aberto, venha, assim, preparada para entender a cultura. A gente tá te ouvindo. Tá conseguindo me ouvir? Eu Sim. acho que às vezes tem muita gente que chega cheia de preconceitos ou pronta para, enfim, querer contestar, sabe, tudo, assim, aquela coisa, né, militar em cima né, de tudo. E eu acho que é sempre muito importante a gente avaliar criticamente, a gente realmente contestar o sistema, mas assim, venha de coração aberto, venha para ter a melhor experiência da sua vida. É, enfim, faça por onde, você já sabe disso, né? Aproveite o seu mestrado. Às vezes a gente fica muito preocupada com as redes, em alimentar as redes, né? E a gente acaba esquecendo o que está passando à nossa volta. Então, assim, viva bastante a vida real daqui. Enfim, eu te espero aqui para a gente poder conversar mais. Ah, muito obrigada, vai ser incrível. Já estou contando os dias, já está quase na hora, 3 semaninhas estou aí, de quarentena, mas estou aí. E Vai estar aqui. daqui a pouco tudo começa as aulas começam e aí toda a aventura começa. Obrigada a todo mundo que mandou um parabéns aqui pelo Oxford. Eu vou estudar Publishing na Oxford Brookes University, que é um braço, né, da grande Oxford, é quase a filhinha da Oxford, é o jeito mais fácil de explicar para todo mundo. Para Bom, quem não Lê, entende, né? muito, muito, muito obrigada. Eu tenho Eu que agradeço. certeza que foi incrível essa live. Fiquei com tanto de pergunta aqui. Depois, lá pra frente, a gente marca um parte A 2. gente marca uma outra ao vivo. A gente marca uma outra. Porque o que mais tem é conteúdo pra gente conversar, né? Mas tem a dica. Como? Muito obrigada. Eu vou te deixar dormir, né, Lei? Que aí já tá extremamente tarde. 11 horas da noite aqui já. Uma boa semana pra todo mundo. Para Thank todo you. mundo. Um beijo, gente. Thank you, bye. Tchau.